Isaías capítulo 44, do versículo 10 ao 13, diz assim: quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum empréstimo, eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro, com a tenaz, trabalha nas brasas e forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua sede enfraquece, e a sua força enfraquece, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, desenha-o com uma linha, aplana-o com a plana e traça-o com o compasso, e o faz à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Uma das maiores dificuldades que aflige o ser humano, a humanidade como um todo, não é algo recente, isso é de muito tempo, de longa data, é a idolatria. A idolatria é um mal que aflige a humanidade, é algo que tem assombrado tanto o povo de Deus, a gente vê isso no Velho Testamento, quanto no mundo, várias culturas, religiões, através do mundo inteiro. E o motivo por que isso atrapalha e aflige tanto o homem é um motivo relativamente simples. O ídolo é algo que ele é visível, o ídolo ele é palpável, ele é tangível, ele é concreto, é algo que você pode ver, sentir, em muitos casos você pode tocar, nem sempre, mas isso vai contrário e justamente oposto à fé. A fé é definida em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então não é algo que nós podemos ter. A gente espera, você tem esperança. É a prova das coisas que se não veem. Então a fé é justamente o oposto de algo concreto, tangível. É algo que nós esperamos, é algo que se tem esperança, é algo que a gente não vê. Isso é a fé. E um ídolo é algo que você pode pegar, sentir, ver, é algo muito mais fácil, algo que vem com muito mais facilidade ao ser humano. E a fé, também sabemos do livro de Hebreus, é algo que é um pré-requisito para agradar a fé. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, se a gente quer agradar a Deus, nós vamos ter que fazer isso através da fé. E o próprio livro de Hebreus, capítulo 11, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E por isso que a idolatria aflige, porque uma vez que nós estamos idolatrando alguma coisa, então nós estamos trabalhando fora da fé, estamos trabalhando contrário à fé, e se nós não estamos com fé, nós iremos desagradar a Deus, e como lemos aqui, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma, é Deus falando, não tem prazer nele. Então sem fé nós recuamos. O oposto de recuar é avançar. Então, em vez de avançarmos para Deus, agradarmos a Deus, nós estamos desagradando a Deus, estamos recuando, porque estamos trabalhando fora do âmbito da fé. O diabo sabe muito bem disso. O diabo sabe que a fé e a idolatria são incompatíveis e um trabalha contra o outro. Então, hoje, vamos tentar ver rapidamente sobre a causa da idolatria, a progressão da idolatria, o resultado da idolatria e, por último, a solução ou a cura para a idolatria. O tema de hoje vai ser a causa e a cura da idolatria. Então vamos ver a causa primeiro, no versículo 20 que nós lemos. A gente não leu, mas Isaías 44, versículo 20, ainda é o mesmo contexto que nós lemos, e nós lemos sobre aqui o ferreiro, o carpinteiro, né, o ferreiro trabalha com martelo, né, e fogo para forjar uma imagem, e fala sobre o carpinteiro fazendo a mesma coisa aqui, ele está trabalhando para criar uma imagem. Agora, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Entenda uma coisa, idolatria não é somente
em relação a um ídolo, a uma estátua ou uma figura. Não, 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 não. Eu digo mais, a idolatria mais perniciosa, mais perigosa e a mais sutil é aquela que não se trata de uma imagem, uma escultura, uma estátua, mas de qualquer coisa que vai nos colocar distante de Deus, algo que nós vamos prestigiar mais do que Deus. Nós falaremos mais sobre isso, mas o versículo 20 que nós não lemos, vou ler agora, fala assim: apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que já não pode livrar a sua alma, nem dizer, porventura não há uma mentira na minha mão direita. Então aqui está falando sobre justamente as pessoas que fazem ou buscam a idolatria, que se envolvem com a idolatria. Ele apacenta-se de cinza. Apacenta-se de cinza. O que isso quer dizer? A palavra apacentar, tanto no dicionário quanto no sentido aqui empregado, significa nutrir, alimentar, sustentar. Seria apacentar, tomar conta. Então aqui fala que apacenta-se de cinza. Calma aí, então quer dizer que eu vou me nutrir, me alimentar de cinza? É isso que está dizendo? É, mas não é cinza literal. Cinza, se eu olhar no dicionário, definição de cinza quer dizer pó ou resíduo proveniente da combustão completa de substâncias. Ou seja, você pega madeira ou folhas ou qualquer coisa, e quando ele queima por inteiro, o que você vai ter? Cinzas. Não é isso? Você faz uma fogueira, quando a fogueira se apaga, tem um monte de cinza. É o pó, é o resíduo. Ou qualquer coisa que você queimar, o resultado é cinza. Ou seja, a cinza representa algo que já foi, que já era, mas não é mais. Quando você tem cinza, toda cinza é muito parecido. Você não sabe dizer se isso é cinza de papel, de madeira, de carvão, de uma árvore, Você não sabe, porque cinza é cinza. Mas cinza já foi alguma coisa, mas não é mais. Então aqui está dizendo que a pessoa ela está se nutrindo, se alimentando com coisas que não são. Você prefere o quê? Comer um belo de um filé ou as cinzas, porque deixou na brasa há muito tempo, que ele queimou, virou pó? Você prefere qual? Você prefere o filé, o frango, a comida, ou você prefere o pó, a cinza? Ninguém que apoia a cinza porque não serve de mais nada. Mas aqui está dizendo que as pessoas que se envolvem com a idolatria, elas vêm se alimentando de coisas que não são nada. Consequentemente, eles ficam fracos aqui no âmbito espiritual. Se você comer cinza de arroz com feijão, com carne, com seja lá o que for, você não vai ficar forte, saudável, alimentado. Você vai ficar fraco, aqui com fome. Por quê? Está se alimentando de cinzas. E aqui que fala, apacenta-se de cinza. E qual o resultado? O seu coração enganado o desviou. Então quando a gente se alimenta de algo que não é nada, e um ídolo, seja ele físico ou não, esse ídolo, ele não é nada. Não pode fazer nada. Não pode te alimentar, te livrar. E o que acontece é que o nosso coração fica enganado e nos desvia. Do quê? Da fé. Nos desvia de Deus. Porque estamos nos alimentando de pó, de cinza. A verdade, a Bíblia fala que precisamos nos alimentar, isso claro espiritualmente, não de cinzas. Porque de cinzas, nem espiritualmente e nem na realidade, fisicamente, quem se alimenta de cinzas não vai crescer, não vai ficar saudável. Olha o que fala Pedro, em 1 Pedro 2,12. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Não é cinza. O leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Agora, veja que interessante essa palavra leite racional. Essa palavra racional, leite racional, é a palavra logikos, de onde vem a palavra logos, que é a palavra grega que significa palavra ou raciocínio. Então, nós temos que nos alimentar da palavra. E fala aqui, desejai afetuosamente. O que é isso? Tenha vontade.
Tenha apetite, desenvolva um apetite pela palavra de Deus, para que por ela nós vamos o quê? Crescendo. Mas se a gente vai se alimentar, se a gente vai cultuar, se a gente vai adorar, se a gente vai buscar, se a gente vai orar, se a gente vai esperar, se a gente vai ficar contando com idolatria ou um ídolo, aquilo é cinza. Nós não vamos crescer espiritualmente, porque aquilo é cinza, não é o leite racional. Nada de cinzas, mas leite. Hebreus 5, versículo 12. Mais uma vez. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de mantimento sólido. Então aqui está indo um estágio a mais. Pedro falou que devemos desejar afetuosamente o leite racional, a palavra de Deus. Ele menciona como meninos novamente nascidos. Meninos. Um menino se alimenta de quê? De leite. Mas chega uma hora que ele tem que comer outras coisas. Como fala aqui em Hebreus 5, mantimento sólido. Não mais o leite, mas de mantimento sólido. O meu netinho mais novo, o Benjamin, até algumas semanas atrás, talvez um mês atrás, ele só tomava leite. Mas ele já está, está crescendo, está com uns 10 meses, ele já está comendo mantimento sólido. Papinha de fruto, uma papinha de batata doce, está comendo até um pouquinho de carne desfiada. Ele não está mais só no leite. Nós, espiritualmente, temos que começar com leite, sim, mas também temos que avançar para um mantimento sólido, que também é da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como uma cebola. Uma cebola tem várias camadas, não é isso? Você corta no meio, você tem várias camadas da cebola. A palavra de Deus é assim. Ela começa com as coisas mais rudimentares, as coisas mais básicas de salvação da fé, mas não para aí. Ela continua. Você pode ir adentrando e aprendendo novas doutrinas e novas verdades, e Deus vai trabalhando em nossa vida, descascando aquela cebola, para a gente cada vez mais chegar mais e mais profundo. É um alimento sólido. Mas se a gente está se alimentando de cinzas, estamos esperando e confiando em cinzas, nós não vamos crescer. Nós não vamos sequer passar da fase do leite. Muito menos um mantimento sólido. Aí, continuando aqui, Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, de mantimento sólido, vamos crescendo, nós vamos poder discernir, nós conseguimos discernir o bem e o mal. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós não vamos mais dando cabeçada e tropeçando. Por quê? Porque nós estamos crescendo. Voltando, por exemplo, do meu neto. O meu neto, ele ainda nem sequer engatilha, mas já vai começar a engatilhar, já vai ficar em pé, vai começar a andar, ele vai entender como é que se anda, ele vai ter entendimento, discernimento. Por quê? Porque ele estava no leite racional, foi com mantimento sólido, ele está crescendo e sabendo discernir as coisas. Ele já reconhece quem é o pai, quem é a mãe, quem é o avô, faz tempo isso, quem é o avô, quem é a avó, quem é o irmão. Ele já tem discernimento e entendimento. Por quê? Está crescendo. Espiritualmente é a mesma coisa. Então, o que causa a idolatria? O que causa a idolatria é que essas pessoas não se alimentam da palavra de Deus e acabam se alimentando de cinzas, que aqui, o texto que nós lemos de Isaías, está comparando cinzas àquela pessoa que está se alimentando da idolatria. Está fazendo promessa, está esperando, está contando com aquilo. Aquilo é cinzas. Não vai crescer, não vai ter discernimento, não vai ter uma mudança na vida da pessoa, porque está comendo cinzas. Uma coisa que já era, que já foi alguma coisa, mas agora não é mais. Ídolo nunca foi nada, não foi nada. Mas o ídolo um dia era um ídolo de madeira, um dia foi uma árvore. Podia ser usado para construir uma casa, colocar um telhado, fazer um barco, fazer um móvel, uma cadeira, alguma coisa. Mas depois que virou cinza, não é nada. Não pode ser usado para nada, porque virou cinza, já era. Então o ídolo é isso, é cinza, não alimenta. Então o que começa a idolatria é justamente isso. É uma falta da palavra de Deus. Mas a coisa progride.
a coisa piora. No versículo 20, quer dizer, é o mesmo versículo, apacenta-se de cinza, aí vai, o seu coração enganado o desviou, de maneira que já não pode livrar a sua alma, nem dizer, porventura não há uma mentira na minha mão. Ou seja, o coração fica enganado. Essa última frase, porventura não há uma mentira na minha mão, ele não pode dizer. Chegou a tal ponto que o coração enganado se desviou de maneira que ele já não pode perceber que não há uma mentira na minha mão. A pessoa fica tão envolvida naquilo que ela não tem como discernir e falar, eu tenho uma mentira na minha mão. Ou seja, o que eu tenho não é nada. Isso aqui é uma mentira, isso aqui não vai fazer nada por mim. Então, a pessoa fica envolvida porque não se alimenta de cinzas, aquilo engana o coração dela e ela não sabe perceber, ela não percebe o buraco que ela está, ela não percebe o perigo que ela está, ela não percebe que na mão dela, se referindo a seja lá qual for o ídolo, é mentira. Ou seja, não é verdade, não tem eficácia alguma. E ela não tem esse discernimento, como nós falamos agora há pouco em Hebreus, discernir tanto bem quanto mal. A pessoa não tem como discernir o que está acontecendo. Então, quando nós nos envolvemos com idolatria, é isso que acontece. E o coração se desvia. Provérbios 14 fala assim, o que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Um coração desviado vai causar... se enfada com os seus caminhos. Coração enganado comete deslize e a pessoa fica enfadada. O que quer dizer enfadado com os seus caminhos? A pessoa fica cansada, fica cheia. A pessoa fica já por aqui, já não aguenta mais. Por quê? Porque os seus caminhos não são caminhos bons, são caminhos ruins e ela fica enfadada, a pessoa já não aguenta mais. Rapaz, eu não estou mais aguentando isso. Essa minha vida está muito complicada, tudo muito complicado. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o resultado vai acabar vindo. E essa progressão, ela é inevitável. Não tem como a gente botar freios e parar. Então temos que ter muito cuidado com essa evolução, essa progressão da idolatria. Vamos ver agora no versículo 10 o resultado. Diz assim, quem forma um Deus? Isso a gente leu. Quem forma um Deus, note que é um Deus com D minúsculo, tá? Não é com Deus maiúsculo. Quem forma um Deus, então é um Deus falso. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum empréstimo. O que quer dizer que é de nenhum empréstimo? Empréstimo quer dizer se presta para alguma coisa. Se é de algum empréstimo, se presta. Quem faz um Deus de mentiria, funde uma imagem de escultura e termina, que presta para alguma coisa. Que presta. O que um ídolo de estátua, nesse caso aqui, presta para quê? É de algum empréstimo? Presta para alguma coisa? A resposta é claro, não. Uma pergunta retórica. Mas todo o texto aqui está abordando idolatria. Então fala sobre as imagens que nós lemos sobre o ferreiro, sobre o carpinteiro, tudo obras da mão. Mas como eu falei antes, idolatria não é só isso. Idolatria não é só imagens e cultura. É a primeira coisa que vem à mente, e a coisa mais óbvia, é a coisa mais gritante, é quando você vê pessoas que estão se curvando, estão adorando, acendendo vela, fazendo oferenda para uma imagem, uma escultura, uma estátua. Isso é até difícil você não enxergar e compreender o que está acontecendo. Né? Eu já fui em lugares onde tem uma imagem lá de um tal santo ou santo que seja, e as pessoas fazem uma fila para ir lá beijar o pé do santo, beijar a mão do santo, o calcanhar do santo, a careca do santo. O que é isso? É justamente uma escultura física. Eu estou vendo, está ali, está na minha cara. Se cair em cima de mim, me machuca. Igual a irmã, né, que escapou por pouco. Se uma imagem cair em cima de você, você não tem como ignorar. Mas não é só isso que envolve idolatria. Idolatria é qualquer coisa que alguém coloca acima de Deus. Ou seja, em vez de buscar a Deus, eu vou buscar a imagem. Em vez de buscar agradar a Deus, eu vou buscar agradar a imagem. Como? Eu vou lá beijar a imagem. Eu vou lá acender uma vela para a imagem. Eu vou lá fazer uma oferenda para a imagem.
Quem aqui nunca viu, numa sexta-feira, as encruzilhadas da vida, a pessoa faz ali, bota uma imagenzinha, bota uma comida, uma bebida, uma vela, uma coisa. O que é aquilo? Está querendo agradar a imagem. Então, em vez de querer agradar a Deus, buscar a Deus, esperar em Deus, você vai tentar fazer isso com uma imagem, com um ídolo. Mas, mais uma vez, eu quero frisar aqui, é que idolatria não é só com imagem. Quando é só com imagem, é até mais fácil a gente perceber. Fala, peraí, o que eu estou fazendo acendendo vela, dando comida, beijando a careca dessa estátua? É mais óbvio, é mais fácil. A idolatria mais perigosa é aquela que não é física. Como assim? É quando nós idolatramos, por exemplo, uma pessoa. Você confia numa pessoa. Você não confia em Deus, mas confia. Você vai fazer de tudo para agradar aquela pessoa. Não que devemos desagradar as pessoas, mas nós começamos a esperar, a idolatrar pessoas, idolatrar, por exemplo, o trabalho. O que seria idolatrar o trabalho? Bom, eu não vou fazer isso que eu devo fazer para Deus, ou até para minha família, ou qualquer coisa, uma responsabilidade que eu tenho, porque eu tenho um trabalho. O trabalho se tornou a coisa mais importante da sua vida. Está prejudicando sua saúde. Ah, mas é trabalho. Se é trabalho... Agora, se está chovendo, a gente pensa, vou não para a igreja, porque vai que chove, vai que eu pego um resfriado. Então para ir para a igreja é arriscado pegar um resfriado. Agora, para o trabalho, pô, está tendo tiroteio na rua, você vai. Por quê? Porque é trabalho. Sabe o que é isso? É colocar Deus numa posição mais alta do que qualquer coisa. Colocar Deus não. Colocar outra coisa acima de Deus. Tem gente que é esporte. Mas estou errado o esporte. Não, esporte não é errado. Mas, se torna um ídolo, é errado. Ô fulano, bora para a igreja? Posso não, porque hoje tem lá, a gente tem um time, e todo domingo de manhã a gente vai jogar ali no campinho, e eu não posso faltar. E faltar a igreja pode, né? Agora faltar o futebol não pode. Problema do futebol? Não. O problema é que aquela pessoa está colocando o futebol mais importante. O que tal essa? Vamos para a igreja hoje à noite? Não dá, porque hoje tem jogo do não sei quem com não sei quem, e eu não posso perder esse jogo. Então vai faltar a igreja, mas não vai perder o jogo. Isso é um exemplo de idolatria. É errado assistir jogo de futebol? Não. A não ser que você for lá fazer coisa errada, mas se for lá para assistir jogo de futebol, não. Mas quando nós colocamos aquilo como algo mais importante, então se torna algo errado. Não pela coisa em si. Vou dar um exemplo. É errado estátua. Lá na Praça Deodoro, no centro, tem uma estátua de bronze do Marechal Deodoro no meio da praça. Não, tem que ir lá derrubar aquilo, porque aquilo é pecado, é uma estátua, uma imagem. Não. Agora, se a gente começar a ir lá, tá? E ficar, Santo Marechal Deodoro, arruma um emprego para mim, cura eu aqui uma dor nas costas, cura essa dor. Aí virou idolatria, mas nada do coitado do Marechal Deodoro, que não tem nada a ver com a história, e muito menos a estátua dele. Então, idolatria é qualquer coisa que nós colocamos assim, pode ser esporte, pode ser dinheiro, pode ser trabalho, pode ser família. Olha que impressionante, família. Eu estou pensando agora num casal, tá? Aliás, em vários casais, que não vão à igreja há muito tempo, porque nasceu um bebê. Aleluia, glória a Deus. E a culpa não é do bebê. O que acontece? Aí os pais não vão para a igreja durante meses e meses e meses. Por quê? Quem sabe? Tem um bicho-papão na igreja, o bebê não gosta de igreja, o bebê não sabe nada, o bebê vai onde você levar, mas não vão por quê? Sei lá, porque se levar na creche, vai que ele pega uma doença na creche, vai que bota um olhar, caramba, sabe o que é isso? É idolatrar. Outras pessoas que eu conheço deixaram de ir para a igreja porque o filho chegou ao ponto e falou, eu não quero mais ir para a igreja. Pronto, seu filho não vai, ninguém vai. Ou é o filho que decide, eu não quero ir para essa igreja, eu quero ir para aquela igreja. Aí quem decide é o filho. Agora, se for entre uma igreja boa e uma igreja boa, tudo bem. Mas é uma igreja boa e uma igreja que nem se pode chamar de igreja. Mas eu gosto daquela, porque lá o pastor usa uma prancha de surf no púlpito, usa brinco, tem cabelão, e é toda maneira, eu quero ir lá. Esquece Bíblia, esquece doutrina, esquece Deus. O filho adolescente quer ir para a igreja maneira e sai de uma igreja boa. Sabe o que é isso? É idolatrar o filho. Em vez de deixar Deus decidir o que é melhor, deixa o filho. Então o filho vira idolatria.
Então entenda, idolatria nem sempre é uma estátua, nem sempre é uma imagem, nem sempre é algo que é fundido por um funileiro e nem feito por um carpinteiro. Tá? Pode ser algo que não é necessariamente palpável, mas é idolatria do mesmo jeito. Qualquer coisa que nós colocamos acima de mais importância do que Deus. Outra coisa, saúde. Tem gente que não tem tempo para Deus, mas vai 10 vezes na semana para a academia, tem tempo para malhar todo dia 2 horas, vai correr por 3 horas todo santo dia, sol ou chuva. Está lendo a Bíblia. Eu tenho tempo para ler Bíblia, eu tenho tempo de ir para a igreja, eu tenho tempo para fazer nada. Eu estou cuidando da saúde. Gente, cuidar da saúde é muito bom, mas se isso se torna mais importante do que Deus, aí é idolatria. Então o problema não é o ídolo, o problema é o coração do homem. E o coração do homem que se alimenta de cinzas sempre vai buscar algo em que ele pode colocar a sua fé no lugar errado. Algo que ele acha mais fácil. Eu estou vendo minha saúde, eu estou vendo meu emprego, eu estou vendo meu dinheiro, eu estou vendo minha família, eu estou vendo. Então você começa a adorar aquilo e não o Deus que você não vê. Só vê com os olhos da fé. E aí que está o problema. Aí que está a vantagem da idolatria. Foi Dale Moody, o grande pregador, que disse: não precisa ir a terras pagãs atrás de ídolos. A América, ele era americano, a América está cheio deles. Tudo que amas mais do que Deus é seu ídolo. Olha que definição perfeita. Então a gente pensa, você tem que ir lá nas ilhas do Pacífico para encontrar aquelas tribos que fazem. Não, ele falou, na América mesmo está cheio. Qualquer coisa que é mais importante para você do que Deus é um ídolo. Qualquer coisa. Então temos que ter muito cuidado com isso. E o versículo 10 fala: quem forma um Deus e funde uma imagem que é de algum préstimo? Que é de nenhum préstimo. Ou seja, não presta para nada. Saúde sem Deus não tem préstimo, não presta para nada. Dinheiro sem Deus não presta para nada. Família sem Deus não presta para nada. Então, qualquer ídolo, seja o que for, não presta, não tem préstimo, não presta. Mas as pessoas têm uma facilidade. Versículo 17 do mesmo capítulo: ajoelha-se diante dela e se inclina e roga-lhe e diz: livra-me, portanto tu és meu Deus. A pessoa se curva e roga. O que é rogar? Rogar é pedir, é orar. Ele se roga perante o ídolo e fala: livra-me, você é o meu Deus. Para aquela estátua, ou para aquele trabalho, ou para o dinheiro, ou o que seja. Se curvam e não funciona. E por último, para terminar, vamos ver a cura. Vamos ver a solução. Nós vemos o que é, o que causa, como progride, os resultados. Agora, o mais importante é a solução, que está em Isaías 61 e no versículo 3, que diz assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Então aqui faz uma comparação com cinza. E compara aqui o seguinte: acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza. Notando que cinza era usada para coisa vazia, que já era, em vez de cinza, que também denota tristeza. Naquela época, quando você estava de luto, ou triste, ou deprimido, de alguma forma, você pegava cinza e você passava cinza no cabelo, na cabeça, no corpo, era um sinal de tristeza. Por isso que fala acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória. Essa palavra glória quer dizer exultação, alegria, gozo, em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Sabe o que as cinzas causam na vida da gente? A tristeza, causam um espírito angustiado e tira de nós o louvor a Deus, a glória que devemos render a Deus. Então, se a solução é que se houver tristeza e espírito angustiado, e é isso que ídolos geram. Por quê? Porque o ídolo não tem préstimo. O ídolo não presta para nada. Então nós vamos ficar angustiados, nós vamos ficar tristes. E a solução para isso é justamente se alimentar da palavra de Deus. É justamente correr atrás de Deus,
buscar ao Senhor e deixar de chegar às cinzas como alimentos, porque cinza não é nada. Então, indo atrás de ídolos, de qualquer forma, espécie, maneira, nós vamos ter tristeza e espírito angustiado. Mas vamos permanecer buscando essas coisas se nós não buscarmos, se não aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas. E Deus muitas vezes nos dá oportunidade, janelas de oportunidade. Muitas vezes são coisas que acontecem, coisas ruins que acontecem em nossas vidas, mas são oportunidades para nós avaliarmos ou reavaliarmos o que estamos fazendo. Avaliarmos se estamos praticando de alguma forma a idolatria. Se estamos nos curvando diante dela, se inclinando e esperando algo que não é Deus. Seja uma imagem ou não. Reavaliarmos essas oportunidades, janelas de mudarmos, de voltarmos e buscarmos o Deus verdadeiro, de limpar a nossa vida. Devemos buscar então a cura, buscar a iluminação das trevas, para que possamos enxergar que, como nós vimos, a pessoa envolvida nisso, se alimentando de cinza, não sabe discernir e dizer, eu tenho mentira nas mãos. Ela está cega, e só Deus pode abrir os olhos de pessoas que estão envolvidas em toda espécie e qualquer espécie de idolatria.